Bom dia, Adrianinha. Bom dia, Wade. Seja bem-vinda. E aí? Como que estão aí as batalhas de vocês, a guerra de vocês? Está quase terminando o ano. Conseguiu vencer todas? Vocês conseguiram aí? Conseguiram vencer todas as batalhas que travaram esse ano? Conseguiram? Algumas sim, outras não, né, gente? Mas a vantagem de sermos filhos de um Deus que é criador, que é salvador, que é onipotente, onisciente, onipresente, é que mesmo nas batalhas que a gente não conseguiu vencer, ele fez algo diferente em nós, né? E é sobre isso que eu queria conversar um pouco hoje, sobre Davi. A Bíblia diz que, rapidamente, né, passando aqui mais ou menos até chegar onde eu quero chegar sobre Davi, a Bíblia diz que o povo não queria mais ficar sem rei e pediu para Samuel escolher um rei, porque eles queriam ser governados como os outros países. Todos os outros povos tinham rei, eles não tinham, né? E aí eles queriam um rei. E aí, segundo o coração deles, segundo a vontade do povo, Deus enviou Saul, né, para ser rei deles. Quando Saul chega para governar o povo de Israel, ele já encontra um exército pronto. Já tem ali todo um time para trabalhar com ele, para guerrear com ele. E era um exército forte, um exército grande, um exército bom. Só que aí quando chega a vez de Davi, Davi é ungido rei, totalmente descredibilizado, sem crédito nenhum com a família dele, né? E ele, mesmo sendo ungido rei, só se tornou rei depois de muitos anos depois que ele se tornou rei. Mas a vida de Davi, durante muitos anos, foi fugir de Saul, porque Saul perseguia. Saul tinha inveja, Saul tinha medo de Davi roubar a coroa dele e o perseguia querendo matá-lo. Então a vida de Davi foi em fuga. Ao contrário de Saul, a Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de Deus. E esse dia eu estava vendo uns teólogos conversarem, falarem, e eu não sabia disso. Eu achava que quando a Bíblia fala assim, que Davi foi um rei segundo o coração de Deus, eu pensava, Davi tinha um coração especial. Tinha algo especial em Davi. Sempre quando eu pensava em Davi, eu vi o quanto Davi era humilde. Ele errava, pecava, cometia os erros deles, mas se arrependia, se rasgava diante de Deus, o coração, né? E ali eu pensava que Davi era segundo o coração de Deus devido à humildade dele de admitir os erros, de mudar de pensamento, mudar de entendimento. Mas aí, ouvindo esses teólogos falarem, né? E aí me veio essa luz, né? Na verdade, não era segundo o coração de Davi, é segundo o coração de Deus. Davi foi escolha de Deus. Foi uma escolha segundo o coração de Deus. Saul foi segundo o coração do povo. Foi escolha do povo, foi decisão do povo. Já Davi foi decisão de Deus. E não era por causa da fidelidade, porque o Davi tinha um coração diferenciado, mas era por causa da fidelidade que Deus tinha por si mesmo. Por amor ao próprio nome dele, por fidelidade e lealdade ao próprio nome dele. Então Davi foi escolhido segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Então é o coração de Deus que está aí, não o coração de Davi. Porque Davi também era tão pecador quanto eu e você, né? Não tinha um coração assim, diferenciado. Era um coração comum, igual eu e você. Temos defeitos e tudo. Então, Davi foi um rei segundo a escolha de Deus. Então, sempre quando você vê esse texto de ver que Davi foi escolhido segundo o coração de Deus, era segundo o coração de Deus, não de Davi. Tá, mas voltando lá, eu quero falar sobre o exército de Davi. Como foi essa construção desse exército de Davi? Saul tinha uma perseguição ferrenha em cima de Davi. Não dava sossego para Davi nem um tempo. E eu queria dizer para você que Davi não ganhou um exército pronto para comandar Israel.
Davi teve um exército que foi construído de acordo com a batalha dele, com as guerras dele, com as fugas dele. Em cada batalha, eu queria trazer para você isso, que cada batalha que você tem, cada luta que você tem vai revelar para você uma habilidade que você não sabe que tem. Vai revelar para você uma nova força que você nunca imaginou que teria. Às vezes você olha para a vida de pessoas e fala assim, nunca que eu dou conta de um negócio desse. Mas quando vem as guerras para você, quando vem as batalhas para você, Deus revela em você força que você não sabia que tinha. Revela habilidades que você não sabia que tinha. E eu queria ler para você 1 Samuel 22, de 1 a 2. Fala assim, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe de todos eles. Endividados também, quem estava endividados, e eles eram mais ou menos uns 300, mas quase 400 homens. Então, o exército de Davi foi construído por pessoas consideradas pela sociedade improváveis, imperfeitos, rejeitados, excluídos. Às vezes você está numa batalha grande na sua vida, surgiu algo novo na sua vida, e você procura pessoas que estejam numa posição superior que a sua e fica olhando para ver quem pode estender a mão e te ajudar a sair daí. E às vezes quando você olha em volta, quem está perto de você são pessoas que precisam mais do que você. Deus quer que você lidere essa situação. Deus mandou essas pessoas para ser suporte para você e você ser suporte para elas. Porque o exército que Deus forma não é um exército que tem força própria. É um exército que tem uma força construída. Dia a dia, um dia de cada vez. E ali as habilidades vão sendo reveladas. A força escondida Deus traz à tona. Então, Saul encontrou um exército pronto, mas o exército de Davi foi construído. O exército de Davi foi construído um dia de cada vez. E foi construído na tribulação. Foi construído na perseguição. Quanto mais Saul perseguia Davi, mais homens se juntavam a Davi, ao exército de Davi. Pessoas que eram rejeitadas, excluídas, pessoas que eram olhadas de lado. O que eu mais achei interessante aqui, em 1 Samuel 22, o versículo 1, fala que a família de Davi, toda a casa de Davi foi para essa caverna de Adulão, onde Davi estava, e se juntou a ele. Se vocês trazerem a memória, quando Davi foi levar comida para os irmãos debocharam dele. Insultaram, falaram, vai cuidar das ovelhas, o que você está fazendo aqui? E aqui você vê o quanto que Davi adquiriu respeito na própria família. Ele recebeu o apoio da própria família, mas não eram os irmãos que achavam que ele era um simples cuidador de ovelhas. Mas Davi, ele era alguém escolhido por Deus porque era alguém que sempre estava em movimento, sempre estava melhorando, sempre estava crescendo. Davi era esticado, mas ele crescia mais. Davi, e isso era visível para quem era de dentro da casa dele. Tamanha era a fé de Davi em Deus, tamanha era o coração de Davi ali disponível para ser guardado e protegido por Deus e fazer o que Deus falou para ele fazer. A própria casa dele investiu nele. Os próprios irmãos tornaram suporte deles. Porque o lugar mais difícil tem da gente ser crente, de revelar o amor de Deus, é na nossa casa. Porque a nossa casa é o lugar onde a gente as máscaras não funcionam. Porque todos da nossa casa sabem como que é a nossa carne, sabe como que nós somos. Nos vê todos os dias, eles têm esse conhecimento. Mas Davi, ele se tornou um líder tão temente a Deus e tão obediente a Deus que ele arrastou até a própria família para estarem ali dentro. Eles foram para proteger Davi, foram para lutar junto com Davi. Então Davi tinha o poder de convencimento ali do Espírito que estava nele, não só para os estrangeiros, mas também os da própria casa. É muito importante.
Como que as pessoas da sua família te veem? Como que os seus filhos te enxergam? Hoje, como que os seus filhos estão olhando e estão vendo você atravessar esse vale? Eles veem alguém em movimento ou veem alguém paralisado? Porque a nossa família, os nossos irmãos, nossos filhos, nosso cônjuge, todo mundo ali que nos cerca, eles são abençoados quando nós nos colocamos em movimento. O grande sucesso de Davi, do exército que foi construído por Davi, por Deus, na história de Davi, é que eles se mexiam, eles se moviam, eles não ficavam parados esperando a morte. Eles lutavam e lutavam e lutavam. E eu fico imaginando por que os endividados, fala exatamente isso, no versículo 2 de 1 Samuel 22, fala assim, que os endividados, os amargurados, estes homens que se achavam em aperto, o que eles viam em Davi que os fizeram ficar com Davi e morrer por Davi? Se você for ver, Davi se tornou cura de Deus na vida daqueles homens, de quem o cercava. E aqueles homens se tornou ali a base, a estrutura. Às vezes você fala assim, mas gente, eu tô com tanto problema. E aí vem gente me contar problema, vem gente pra cima de mim querendo que eu resolva coisas. Se você for olhar o livro de Jó, a bênção veio sobre a vida de Jó, da multiplicação, do dobro das coisas que ele tinha, veio depois que ele passou tudo aquilo, ele resolveu orar pelos seus amigos, interceder pelos seus amigos, ser bênção na vida dos amigos dele. Então Davi estava ali fugindo, mas não estava ali deprimido. A depressão vem, né? Vem, gente, a tristeza vem, é normal, mas não pode parar você. Davi, mesmo no meio de tanta luta, de tanta fuga, de tanta perturbação, ele foi um líder que levou cura para aqueles homens. Porque aqueles homens, eles tinham tanto amor e tanta gratidão por Davi, porque é algo maior do que físico, é algo de alma. Davi liderava ali, era um líder de Deus na vida daqueles homens, que restauraram a vida daqueles homens que eles estavam dispostos a morrer por Davi. Davi tinha algo especial nele, que fazia a alma daqueles homens, a alma daquelas pessoas sentirem-se abraçadas por Deus. Davi tinha o dom de curar pessoas. Davi tinha o dom de abraçar as pessoas em nome de Deus. Ele era Deus, a presença de Deus em movimento nos lugares que ele ia. Saul estava com o espírito lá perturbado. Davi vinha, tocava, curava pessoas. Então Davi tinha esse dom. E não era nenhuma luta, nenhuma guerra, nenhuma fuga que fez ele parar de fazer o que ele fazia. Ele continuou fazendo o que ele fazia. E mais habilidades foram desenvolvidas. Quanto mais ele era perseguido, mais homens resolviam seguir Davi. Mais Davi descobria habilidades novas, uma força nova. E fala que teve 3 fases da construção do exército de Davi. A primeira fase foi com esses amargurados. Foram com esses homens rejeitados pela sociedade, endividados, homens em aperto. Ele começou com mais ou menos 400 homens. A segunda fase, Davi estava fugindo e pediu para o rei Aquis, o rei dos Amalequitas, um lugar, uma cidade, onde ele pudesse se estabelecer, para se fortalecer por causa da perseguição. E o rei Aquis deu para Davi a cidade de Ziclag. Ziclag foi dado para Davi pelo rei Aquis, mas chegando lá em Ziclag, Davi não teve sossego, teve que batalhar, teve que lutar. Então a nossa vida é uma constante batalha, é uma constante luta. Mas se você ficar só nesse lugar de constante luta, constante batalha, você não enxerga que Deus está desenvolvendo em você novas habilidades. Está trazendo para você uma nova força. Está construindo em você uma base sólida para você chegar no novo ciclo, chegar na nova estação
com força e habilidade suficiente para administrar as bênçãos maravilhosas que Deus já separou para este lugar que você vai chegar. Quanto mais o rei Saul perseguia Davi, mais o exército crescia. Lá em Ziclag, Ziclag foi invadida. Peraí, gente. O rei Aquis era filisteu, tá? Fiz confusão. O rei Aquis, ele era filisteu. Fãzão de Davi, deu Ziclag. Os amalequitas atacaram Ziclag. Roubaram as mulheres, as crianças, deixou a cidade lisa. E Davi lutou contra os amalequitas e trouxe de volta os habitantes de Ziclag. E ali o exército dele cresceu mais um pouco. Ficou maior ainda. E a fase que Davi, do ápice de Davi, depois que Davi protegeu Ziclag, salvou toda a família dele ali em Ziclag, contra os amalequitas. Gente, eu fiz tanta confusão, o rei Aquis era filisteu, agora que eu lembrei aqui. E aí, qual foi a terceira fase? A terceira fase desse exército é que ele já estava pronto para governar Israel. Davi começou ali com 300, depois 400, depois 600 em Ziclag, foi crescendo, crescendo. No final, lá em 1 Crônicas 12, de 23 a 4, fala que todos os homens, os soldados, né, que Davi conseguiu, de 300, foi para 50 mil homens, né? 12 mil de Judá, 18 de Israel, 20 mil de Gade. E eles derrotaram os filisteus, conquistaram Jerusalém e estabeleceu Davi como rei de Israel. Sabe, eu não sei qual é a sua guerra, qual é a sua batalha. Eu só sei que, às vezes, você não valoriza o que está em volta de você, porque você só vê impossibilidades. E você está passando por uma guerra, por uma batalha muito grande. Mas essas impossibilidades que você vê, esses impossíveis que você vê, essas portas fechadas que você vê, lembre-se, Deus está trabalhando para que seja desenvolvido em você uma nova força, uma nova habilidade que você não sabe. Deus está construindo um exército. Deus está construindo o seu caráter para você viver a nova estação, para você viver o novo ciclo. Você precisa adquirir experiência. O exército de Israel, de Davi, era tão poderoso que eles dizem que eles conseguiam usar tanto a mão esquerda quanto a mão direita. E os homens que procuravam se juntar a Davi eram líderes fortíssimos do exército. Eles procuravam Davi porque queriam fazer parte daquilo. Muitos estavam insatisfeitos com o governo de Saul, que Saul estava totalmente desequilibrado das emoções. E estes homens eram líderes e eles procuravam Davi, e fala que Deus ia acrescentando. Todo dia chegava um homem novo para lutar com Davi. Por que esse povo não chegou tudo de uma vez para ajudar? Porque é um dia de cada vez. Por que Deus, se Deus já vai dar a vitória para nós, por que ele já não dá a vitória? Porque é uma construção. É uma construção, precisa um dia de cada vez. Lá em 1 Crônicas 12, a partir do versículo 18, fala assim: então o Espírito veio sobre Amazai, capitão-chefe do batalhão dos 30, e motivou a declarar para Davi: ó rei Davi, nós somos teus, estamos contigo. O filho de Ishai, Jessé, Shalom, paz seja contigo, e todos os teus aliados, pois o teu Deus é o teu auxílio e cooperador. Os líderes, chefes, capitães de batalhão procuraram Davi porque viram a presença de Deus na vida de Davi. Falou: nós estamos aqui, viemos para lutar com você porque nós conseguimos ver na sua vida que Deus é o teu auxílio e é Deus que coopera com você, é Deus que faz você vencer essas batalhas. Então, às vezes, você acha que você não é uma pessoa relevante, que você não lidera ninguém, que você não é líder de nada. Mas eu queria dizer para você que existem pessoas que estão olhando para a sua vida e estão bebendo de coisas que Deus tem derramado na sua vida e você talvez nunca vai saber. Talvez você nunca vai saber quem foi realmente que você abençoou, quem foi que foi curado porque estava perto de você, das emoções. Mas esses capitães, estes líderes, foram enviados por Deus e eles foram atraídos por causa da presença de Deus em Davi. Então, quanto mais você for para a presença de Deus, quanto mais você buscar a presença de Deus,
mais auxílio do céu vem e as pessoas vão querer ajudar você, vão querer lutar com você, vão querer estar com você no Nova Estação, porque olham para você e veem a presença de Deus em você e querem receber o que você tem recebido. Porque você resolveu se colocar em movimento. O exército, eu estava pesquisando quem foi o exército mais poderoso da Terra. O primeiro que apareceu foi Roma, o exército de Roma. Se você for ver a estrutura e como que era, eles não paravam. Tinha estratégia, tinha organização. E eles tinham mobilidade. Eles não ficavam parados, eles iam para cima. Então hoje eu não sei qual é a sua história, qual é a sua batalha, mas eu sei que no dia de hoje, Deus tem uma porção para você hoje, para que você vença todos os desafios desse dia. E tem pessoas que vão ser suporte para você, que vai ajudar você, que vai estender a mão para você, que você não dava nada por ela. Você achava que essa pessoa, você era o único que estava ajudando essa pessoa. Mas Deus vai revelar para você que essa pessoa que você ora por ela, que essa pessoa que você já ajudou, que você vive ajudando, que você vive... Você acha que essa pessoa nunca vai para frente, porque de repente Deus vai revelar para você que essa pessoa vai ser uma ajuda para você. Essa pessoa vai estender a mão para você. Essa pessoa vai te ajudar. Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas só me procuram quando precisam. Que bom que você tem algo na sua vida que as pessoas precisam. Que bom que você tem algo na sua vida que você pode oferecer para outro, para o próximo, para o ser humano. Você é útil na vida dele, isso é maravilhoso. E muitas vezes nós ficamos exaustos, mas lembre-se, as pessoas chegavam para perto de Davi. Estes homens procuraram Davi, eles estavam endividados, amargurados. Eles estavam se sentindo excluídos, rejeitados, buscando ali em Davi algo que ele tinha, que podia trazer diferença na vida deles. Então não se canse de fazer o bem. Não se canse de doar, de ajudar. No tempo certo, se você não desistir, você vai colher. Essa pessoa que você se doa tanto, um dia ela vai se surpreender seu coração e você vai olhar, nunca que eu achei que eu ia poder contar com essa pessoa. O exército de Davi foi criado, foi forjado por improváveis. Sabe? Às vezes você olha para alguém e fala assim, mas fulano podia me ajudar, tem tanto, por que não reparte comigo? Na maioria das vezes, no reino de Deus as coisas são diferentes. Muitas vezes aquele que não tem nada é o que mais dá. Se você for ver são as pessoas mais fiéis em oferta e dízimo, geralmente são pessoas que têm muito menos do que outros. São os fiéis. Eu trabalhei numa loja de tecido, eu tinha um tio, ele é falecido já, o tio Damiro. Ele abençoou muito a minha vida, muito, muito, muito mesmo. E ele tinha uma loja de tecidos. E essa loja de tecidos, a gente tinha um caderninho eu não sei, quem é aí da minha época sabe o que é nota promissória, sabe o que é anotar no caderninho. Tinha pessoas que, assim, bem pobres, que compravam e dividiam em várias parcelas a nota promissória. Essas pessoas eram pobres, mas eram fiéis. Todo dia, todo mês, aquele pouquinho estava ali. E a loja era sustentada por essas pessoas que eram fiéis e pagavam direitinho todo mês. O nosso salário estava garantido, mas por causa desses pequeninos que pagavam e eram fiéis àquele valor. A pessoa não deixava de comprar na loja do meu tio porque não tinha dinheiro. Ele sempre dava um jeitinho, dividia, anotava no caderno. Tinha gente que não sabia assinar o nome. Aí meu tio tinha um caderninho. Não, anota aqui seu nome, aí mês que vem você vem pagar. E eu vi várias notas promissórias arquivadas lá de pessoas que não pagavam. E pessoas que tinham uma vida aparentemente muito superior àquelas outras pessoas. Então, o exército de Deus é formado por improváveis. Ó, gente, na live aqui, ó, tá a Liliane Franco. É a neta dele. Neta do meu tio, Tecidos Guanabara. É a neta do meu tio. Obrigada, Lili. É verdade, chamava Tecidos Guanabara. Sabe, gente? Não menospreze ninguém.
Trate bem todas as pessoas. Ame todas as pessoas que passam pela sua vida. Talvez você olhe e ache que você tá rodeado só de pessoas que precisam de você. Deus vai surpreender seu coração em algum momento, e você vai ver que essas pessoas que você se doa por elas, você vai ter um retorno do céu, que não é daqui da terra. Um retorno espetacular. Porque Deus usa os improváveis. Deus usa os pequeninos para envergonhar os sábios. O exército de Davi, quem olhasse para aquele exército... Aqui fala em 1 Crônicas 22, está falando que os capitães, que os líderes começaram a procurar Davi. Você acha que um líder de exército, um capitão do exército, vai procurar servir num outro exército sem antes saber alguma notícia de como é que está esse negócio? Vão entrar assim? O exército de Davi começou... O exército de Davi começou com improváveis. Quando ficou famoso, porque Davi não perdia uma, ganhava todas. Quando ficou famoso, os capitães, os líderes, os que tinham potencial, os que podiam, eles chegaram depois. Então, às vezes, o que você tem na mão hoje é algo que você olha e fala assim, eu tenho tão pouco. Pouco é muito. Pouco é suficiente para você vencer as suas guerras e batalhas de hoje. E Deus vai acrescentando para você de acordo com a sua necessidade. Davi teve que batalhar, teve que lutar. Cansou, gente. Acho que Davi estava cansado de fugir. Mas enquanto ele fugia, habilidades foram reveladas e forças foram construídas, tanto no exército de Davi quanto no próprio Davi. E durante muitos e muitos anos, Davi governou com um exército forte, que era exemplo, que era inspiração para os outros. Mas foi construído com pessoas improváveis. Adrianinha, Deus abençoe aí seu trabalho, viu? Obrigada por estar comigo até agora. Então, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Sabe, às vezes a gente olha para a vida das outras pessoas e acha que tá tão fácil para elas. Por que para elas já começam com tanta vantagem e você já começou com tanta desvantagem? Não é desvantagem quando você está com o Senhor dos Exércitos lutando por você, agindo por você. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse fortalecer é porque você está num dia mau. É porque você está lutando. Você precisa de força. E Deus manda dizer para você, você vai dar conta, você consegue. Já tem tudo aí com você para você vencer. Quando Paulo disse assim, tudo posso naquele que me fortalece, ele não estava pensando, eu posso ser rico, eu posso ter prosperidade, eu posso... Às vezes as pessoas relacionam isso tudo posso com coisa material. Não é difícil para Deus te dar nada material, isso é simples. Agora, o espiritual é complicado porque depende de escolhas que você faz, de decisões que você faz. Jó foi ferido, foi machucado pelos amigos dele. Que enquanto estava de boca fechada, estava ótimo. Mas quando eles abriram a boca, começaram aquele monte de acusação. E Jó abriu o coração dele para Deus e disse, eu vou colocar os meus amigos diante do Senhor. E Jó começou a interceder pelos amigos dele. Então eu queria desafiar você a interceder pelos seus algozes, a orar por eles. A olhar para essa guerra sua, para essa batalha sua, e saber que tem um exército de improváveis do seu lado, que vai um dia ser 600, ser 12 mil, 18 mil, 50 mil. E aí, quando você tiver superado e estiver lá no topo, vão ter ali os grandes te procurando para fazer parte da sua história. Mas às vezes você fala assim, agora eu não preciso também mais. Não precisa, porque Deus tem mais. Você já chegou no nível que Deus quer te levar mais.
Porque o justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E às vezes você fala assim, mas agora que eu cheguei, que eu consegui vencer, agora que essas pessoas estão me procurando, sim, porque é essa fase da sua vida, agora, essas pessoas que têm tanto potencial também precisam ser curadas das suas misérias. E você é a luz de Jesus nesse mundo, que passou por um exército tão improvável, por tanta fragilidade. Você chegou nesse ponto de pessoas que você esperava contar no começo e elas só chegaram agora na sua vida. É porque agora é o momento de você ser luz na vida delas. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Não fique se sentindo ignorado, desprezado pelas pessoas. Apenas as pessoas vão estar na sua vida no momento que Deus as colocar, porque tem um momento certo para cada um, para cada pessoa na nossa vida, na nossa história. O que você tem hoje com você é suficiente, então não pare, não desista. Filipenses 4,13, você pode todas as coisas no Deus que te fortalece. Tem uma força nova sendo revelada na sua vida hoje, então agarre nela, continue, ande, porque a bondade do Senhor certamente te seguirá todos os dias da sua vida. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque o exército que o Senhor construiu para Davi nos ensina de que sempre nós teremos o suficiente para viver a nossa história, para viver a nossa estação. Que o Senhor usa improváveis para dar estabilidade, Senhor. Estabilidade nas nossas emoções. E que nós também, Senhor, não só somos pessoas carentes e necessitadas e precisando ali o tempo inteiro. Nós somos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pessoas, quando chegam perto de nós, não recebem de nós lamento, mas recebem da nossa vida, da nossa história cura. Porque é no processo que o Senhor nos cura, o Senhor também sai curando todo mundo que chega perto da gente, porque o nosso coração está aberto para o Senhor, está fragilizado nas tuas mãos, nós estamos quebrados nas tuas mãos, porque é o Senhor que tem o poder de refazer e reconstruir nossa história. Agora, em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, Ele me dá autoridade e eu ministro sobre você agora, cura sobre toda doença que você tenha no corpo ou enfermidades na alma. Seja curado, seja liberto em nome de Jesus, o Cristo poderoso de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Um beijo, um abraço também para todos do Facebook e do YouTube. Um cheiro, gente. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.